Bom, começou. Bom, gente, bom dia. Hoje, então, a gente vai continuar. Na verdade, vamos iniciar, né, a aula sobre o outro arquiteto e teórico da arquitetura, né, que é importante nessa discussão do historicismo, né, ou dessa retomada de um olhar para a história da arquitetura e o que essa história nos ensina, né, para poder, então, propor um caminho de renovação e da arquitetura e de crítica ao que se tinha no momento anterior, que era a arquitetura moderna, né? Então, ontem, a gente acabou falando basicamente o tempo todo do Louis Kahn. Eu resolvi mostrar o Louis Kahn para vocês, para já dar um exemplo, né, de aplicação em uma obra de alguns conceitos, de algumas ideias que a gente vai ver replicadas também na obra do Aldo Rossi, né? Então, como que o Louis Kahn ele já fala, né, da importância simbólica da arquitetura, né, da importância expressiva da arquitetura, trazendo para a obra dele conceitos como a questão a importância da monumentalidade, a importância do caráter, né, da obra expressar o que ela o que ela está o uso que ela está abrigando, né, que é um conceito clássico, a importância do uso da tipologia, né, então quando eu mostrei para vocês ontem como que se o Louis Kahn vai fazer um edifício que é de uma assembleia, que na sua essência é reunião de pessoas, né, é reunir as pessoas para tomar decisões, né, ele vai buscar na história as formas, né, tanto em planta como a forma espacial, para poder encontrar uma forma adequada para aquele uso, né, para aquele propósito. Então, ele vai na história, retoma o tipo da rotunda, né, que vem do panteão romano e que é replicado e aplicado em outros vários projetos e edifícios que tem essa função semelhante de reunir pessoas, né? Então, é uma imagem essencial ligada a uma forma de usar o espaço. Então, ele vai atrás dessa tipologia da rotunda para poder trazer para o projeto dele, né? Então, essa metodologia tipológica, ela é diferente, né, do funcionalismo, do movimento moderno. É um outro tipo de relação que se estabelece entre forma e função, e é uma metodologia que o Aldo Rossi vai recuperar também, né? O Louis Kahn já estava usando estratégias compositivas clássicas, né? Então, falei para vocês de toda a herança, da Escola de Belas Artes, né? Que o Louis Kahn tem, porque ele formou, né? Tem a sua formação na tradição de ensino de escolas de belas artes. E, além a questão também de um racionalismo, né, compositivo e geométrico, que o Louis Kahn preserva, mesmo fugindo um pouco do funcionalismo. Então, ele não deixa de ser racionalista, que é uma coisa que o Aldo Rossi também continua sendo um arquiteto racionalista, só que um tipo de racionalismo diferente do racionalismo moderno, tá? Então, eu tentei trazer essa obra do Kahn para a gente já visualizar alguns desses conceitos e tentar ficar mais palatável um pouquinho, mais fácil um pouquinho da gente entender a obra do Aldo Rossi, tá? Porque hoje a gente vai começar mais falando da teoria do Rossi
e depois a gente vai chegar nas obras dele, tá? Então, o Aldo Rossi, ele é um arquiteto italiano, tá? Nascido em Milão, e ele vai trabalhar, se formar no Politécnico de Milão, e trabalhar depois com vários arquitetos importantes da Itália, inclusive o Ernesto Nathan Rogers, que é um mestre italiano, né, dentro do próprio movimento moderno, mas que já atrai, mas que também o Ernesto Nathan Rogers é um arquiteto contemporâneo do mesmo período do Louis Kahn. Então, ele é um arquiteto moderno, mas que já na década de 50 já está propondo uma revisão do pensamento excessivamente funcionalista do modernismo, tá? E aí o Aldo Rossi absorve também muitas dessas ideias. O Ernesto Nathan Rogers é um dos fundadores de uma revista de arquitetura muito importante na Itália nesse período, que é chamada de Casabella Continuità, e essa revista vai ser o maior meio, mídia de discussão de arquitetura na Itália nesse período. O Aldo Rossi chega a trabalhar na revista, ser editor da revista também, né? Além disso, durante a sua carreira, o Aldo Rossi, além de arquiteto, né, trabalha como professor, ele chega a lecionar em institutos muito importantes de ensino de arquitetura, como a Universidade de Zurique, ele vai para os Estados Unidos, também leciona na Cornell, na Cooper Union, na Harvard, em Harvard, no IAUS, que é o Instituto de Arquitetura para Estudos Urbanos, que é, inclusive, dirigido pelo Peter Eisman, tá? Então, ele tem uma ação muito importante, tanto na prática arquitetônica, quanto na teoria e no ensino, tá? Então, o Rossi, ele se torna uma figura chave na arquitetura, na teoria da arquitetura, e principalmente na inauguração do pós-modernismo, quando, em 1966, ele publica a Arquitetura da Cidade em italiano, tá? Que é no mesmo ano, então, da publicação do Complexidade e Contradição, do Robert Venturi, e são os dois livros que, de certa forma, marcam o início do movimento pós-moderno, tá? E é uma crítica, acaba sendo uma crítica muito contundente ao modernismo, e principalmente, não só ao modernismo, mas ao funcionalismo, tá? Então, a grande crítica do Aldo Rossi é ao excesso de funcionalismo do movimento moderno, né? Ele vai usar um termo que é o termo de funcionalismo ingênuo, né? Ele vai falar que as relações entre forma e função não são tão simples assim como o movimento moderno propôs, né? E aí a gente vai entender o que ele quer dizer com isso a partir do próprio conceito de tipologia, tá? Vamos entrar mais aqui, então, na figura do Rossi em si, tá? Então, a gente vai começar falando das influências de pensamento do Rossi, do pensamento e das influências de pensamento que o Rossi vai ter, tá? Então, Aldo Rossi. Eu comecei com essa frase aqui do Rossi, porque eu acho que ela sintetiza, né? Então, o Aldo Rossi é esse senhor aqui, ele já deve estar bem mais velhinho do que isso hoje em dia, né? Então, um senhorzinho simpático. Então, eu começo sempre com essa frase do Rossi, porque eu acho que ela sintetiza todo o pensamento do Aldo Rossi, tá?
de certa forma, nessa frase aqui, a gente tem uma síntese do livro dele, que é o Arquitetura na Cidade, tá? Então, vamos analisar ela aqui por partes. As formas arquitetônicas elaboram-se no tempo e tornam-se patrimônio comum na arquitetura, como acontece com qualquer técnica ou ciência, né? Então, olha só, quando ele fala assim, as formas arquitetônicas elaboram-se no tempo, ele está falando dessa tradição arquitetônica. Então, é aquilo que a gente viu ontem no Louis Kahn, tá? Quando o Louis Kahn fala assim, eu preciso de um edifício para reunir pessoas, um edifício de uma assembleia. Eu vou na história da arquitetura e vou encontrar as formas, né, que foram usadas, né, para esse propósito, para esse fim de reunir pessoas. Então, eu vou lá nesse patrimônio da arquitetura, nesse conjunto de conhecimentos, né, da arquitetura, para poder encontrar os caminhos, encontrar as formas arquitetônicas, tá? Eu não vou criar uma nova forma, né? Eu não vou inventar uma forma de uma planta, ou não vou deduzir essa forma de uma planta de fluxos e funções. Eu vou voltar no repertório de formas do passado, né, no repertório das obras arquitetônicas, para poder encontrar essas formas, né? Então, aqui o Rossi está falando dessa importância do repertório disciplinar, do conjunto de conhecimentos dessa arte que é a arquitetura, tá? E esse repertório, esse conjunto de saberes que torna a arquitetura uma ciência, uma disciplina, tá? E que então, que qualquer arquiteto, qualquer ação arquitetônica insere o arquiteto dentro de uma tradição muito maior, que é a arquitetura. Então, o Rossi é um arquiteto que ele vai opor a questão da individualidade dos arquitetos. Então, aquela questão, uma coisa que era muito forte no movimento moderno, era a ideia de autoria, de genialidade de um personagem, de um arquiteto, né? Então, Le Corbusier é um gênio inventor, né? O Niemeyer, né? Eu gosto do exemplo do Niemeyer. O Niemeyer passa aquela noção de que o arquiteto é um gênio, né? Que ele senta ali, né, de frente para o mar, na praia de Copacabana, com o seu lápis, né, e o seu papel, olha para a paisagem e pega e desenha uma forma e desenha o projeto, né? E aí tem uma inspiração divina, genial, e o projeto está pronto, né? Então, o Rossi vai se opor a essa noção de genialidade individual do arquiteto. Ele vai falar assim que a arquitetura é algo coletivo e que o arquiteto não se exime da importância das referências do passado, né? Do conhecimento do passado, porque tudo que é novo precisa estar dentro dessa tradição arquitetônica, tá? Então, vou relembrar a aula de ontem numa frase, né, que naquela frase da palestra, não sei se vocês lembram, né, que no filme o Louis Kahn tem uma fala do Louis Kahn de quando ele dava aula, e ele fala assim, deixa eu pegar aqui onde eu anotei, tudo o que sempre foi, o que é hoje sempre foi, e o que vai ser sempre foi, né? Então, o que ele quis dizer com isso? Exatamente isso aqui que o Aldo Rossi está falando, tá? Tudo que eu faço hoje na arquitetura já foi feito, de certa forma, tá?
Então, é parte dessa tradição arquitetônica, tudo que eu vou fazer sempre foi. Então, existe uma essência da arquitetura, uma série de conhecimentos, de formas, de repertório, tá? Na história da arquitetura, que formam essa tradição e essa ciência e esse saber que é a arquitetura como uma disciplina, e o arquiteto precisa estar inserido nesse conjunto de saberes e de conhecimentos, tá? Então, quando o Aldo Rossi fala isso aqui, né, de que as formas arquitetônicas são patrimônio comum da arquitetura, se formam no tempo, né, ele está falando que elas são partes da história da arquitetura e que se tornam um patrimônio e um repertório de todos os arquitetos, né? Então, alguém antes de nós, arquitetos individuais hoje, né, já viu certas coisas e transmite esse conhecimento para todos os arquitetos, né? Quando ele está falando dessas formas arquitetônicas que elaboram-se no tempo, ele já está se referindo ao conceito de tipologia, tá? Que é o que a gente vai ver agora, que é dos conceitos mais importantes para o Aldo Rossi, tá? Quando ele está falando que isso torna a arquitetura que isso é o que acontece com toda técnica e ciência, né? Ele está falando de que a arquitetura precisa de uma certa objetividade, de uma certa racionalidade científica, né? Que eu preciso de uma série de conjuntos de saberes, de normas, de regras, tá? Que fazem com que essa arquitetura seja uma ciência, né? Uma área de conhecimento científico, tá? Então, são duas coisas muito importantes para o Rossi, o conceito de tipologia e a preservação do racionalismo. Só que não é um racionalismo funcional, tá? Que é o que a gente vai ver. Tá dando para entender aqui, por enquanto, gente, por aqui, até agora? Tá sim, professor. Sim. Tá, professora? Tá. Então, olha só, né? Sobre esse repertório formal, né? O Aldo Rossi vai se assemelhar um pouco ao Venturi, né? Mostrando como que existem formas, como, por exemplo, né? Essa forma do templo grego, né? Ou a forma de uma casa, que elas permanecem na história da arquitetura e na imagem, né, na memória coletiva dos arquitetos, né, ou mesmo de uma sociedade, quando ela se refere, né, ao que é um templo grego ou o que é uma casa, né? Então, como que essas formas estão no imaginário das pessoas e estão nessa essência da arquitetura, tá? Voltando a isso, dessa questão do patrimônio histórico comum da arquitetura, tem um conceito bem interessante, deixa eu saber aqui, tá? Que essa oposição aqui de dois termos, né? Alemães filosóficos. Bom, vamos tentar. Bom, eu falei para vocês lembram que eu já falei para vocês do Zeitgeist, né? O Zeitgeist é um termo que a gente usou para falar vou até anotar no chat aqui para vocês não esquecerem. A gente usou o Zeitgeist quando a gente estava falando sobre o movimento moderno, né? Então, o Zeitgeist era a ideia significa espírito do tempo. Então, um termo alemão para falar de uma subjetividade, né? Algo que representasse essa noção de um tempo presente que estava passando por um processo de renovação e de mudança, né? Então, os modernos usaram essa ideia do Zeitgeist
para justificar a busca por uma arquitetura nova, né? Uma arquitetura que expressasse esse tempo presente, as características desse tempo presente. Existe um outro termo semelhante, um outro espírito, né, que é esse Zeitgeist. Quem vai falar do Zeitgeist é o Hegel, né, que é um filósofo alemão. É um conceito complicado, né, dentro da filosofia do Hegel, mas simplificando ele um pouco e trazendo para a arquitetura, ele é interessante no sentido que o Hegel fala de que existiria um espírito do mundo, o Zeitgeist significa espírito do mundo ou espírito do povo. Quando ele usa a tradução espírito do povo, ele está se referindo a uma nação, né? Então, seria uma subjetividade que unifica essa sensação de pertencimento dos indivíduos a uma nação, né? Então, uma relação com uma sensação de nacionalismo. Então, são todos aqueles fatos, seria a representação de todos aqueles fatos, aqueles acontecimentos, acontecimentos históricos ou a tradição de um povo que unifica todos os indivíduos como um conjunto, uma sociedade, uma nação, tá? Vamos tentar simplificar, né? O que são aqueles eventos, e aí eu vou entrar numa discussão, o brasileiro a gente pode, né, discutir que a gente tem um certo problema nessa identidade nacional, mas seriam a gente pegar todos os fatos, o que unifica a gente, né? Quais são os acontecimentos, os símbolos, né, que unificam a gente como uma nação, que fazem com que a gente tenha esse sentimento de ser brasileiro. Acho que isso está em xeque um pouco ultimamente, mas bom. Mas acho que está dando para entender, né? Então, quais são aquelas características de um povo, os acontecimentos da história desse povo, né? Que fazem com que haja uma sensação de unidade, né? Então, são todos os acontecimentos passados que foram necessários para a constituição desse espírito. Uma subjetividade universal que une os indivíduos e une todas as particularidades. Então, quando o Aldo Rossi fala, né, dessas formas arquitetônicas que elaboram-se com o tempo, na história, e que se tornam patrimônio comum, ele está se relacionando a essa noção de espírito do povo. Ele está falando da existência de uma espécie de espírito comum à arquitetura, né? Todos os fatos e os acontecimentos que tornaram, todos os exemplos arquitetônicos que fazem com que essa arquitetura seja uma disciplina, um conjunto de saberes, tá? E que toda a expressão individual do arquiteto está dentro dessa subjetividade muito maior ou desse conjunto de conhecimentos e referências maior da arquitetura, tá? Então, só uma curiosidade de termos aí para vocês. Bom, então vamos lá. Influências do pensamento do Rossi, tá? Como eu falei para vocês, o Aldo Rossi, ele é influenciado ele tem uma influência forte do Ernesto Nathan Rogers, tá? Que era esse arquiteto moderno e que foi importante para toda uma geração de arquitetos que estavam estudando nesse período. Então, o Aldo Rossi era estudante, né, durante esse período da arquitetura moderna e acaba recebendo essa influência do Ernesto Nathan Rogers, que é um arquiteto moderno, mas já busca abrir o discurso moderno para falar da importância
do contexto histórico das cidades italianas, da tradição da arquitetura italiana, né, histórica, tá? E já vai reintroduzindo no discurso da arquitetura alguns conceitos que são tradicionais, que são clássicos e históricos, da mesma forma como a gente viu o Louis Kahn. Então, a importância da tradição, a importância da história, a ideia de monumento, o conceito de tipologia, a importância da forma urbana tradicional, né, que é diferente da morfologia da cidade moderna, tá? E, sobretudo, essa arquitetura como tradição, né, como uma série de saberes e conhecimentos históricos que foram desenvolvidos no tempo, tá? Um fato importante na história do Aldo Rossi é a participação desse grupo de arquitetos que é chamado La Tendenza, né? O Aldo Rossi, depois de formado, ele fica responsável, ele participa, ele é um dos arquitetos que na Trienal de Milão, né, tem até hoje, né, a Trienal de Milão, que é uma exposição de artes e arquitetura, e na exposição de, deixa eu lembrar, peraí. Na 15ª exposição da Trienal de Milão, que, se não me engano, é por volta aí também dos anos 60, de 1966, ele organiza, ele é responsável por organizar uma sessão expositiva, né, que ele chama de Arquitetura da Cidade, que é o mesmo termo, o mesmo título do livro dele, né? E nessa exposição, eles apresentam uma série de obras e projetos, né, que vão mostrar, que vão desde obras precursoras da arquitetura até a produção contemporânea à época dele, e que mostrava a herança racionalista da arquitetura, para mostrar que o racionalismo não era um conceito exclusivo ao movimento moderno, que existe uma herança do racionalismo em toda a história da arquitetura, tá? E com isso ele questionava um pouco o excesso, né, de funcionalismo. Então ele vai separar, porque é o seguinte, vou explicar para vocês. Existem várias manifestações de uma forma de pensamento racional, tá? O movimento moderno traduziu, igualou, né, racionalidade à noção de funcionalidade, tá? O Aldo Rossi vai falar que racionalidade, esse conceito de racionalidade filosófica e relativo ao conhecimento científico, na arquitetura, ele é mais amplo do que só a expressão da função, tá? E que esse conceito de racionalismo apareceu na história da arquitetura em vários outros momentos, e muitas vezes desvinculado da função, não tão assim, diretamente ligado à funcionalidade. Então, que existe outras expressões de razão na arquitetura, na história da arquitetura. E é isso que ele quer mostrar, e é essa tradição que ele quer trazer. Bom, a partir dessas discussões do Aldo Rossi e essa exposição na Trienal de Milão, surge um grupo de discussão, né? E aí que acaba recebendo esse grupo de arquitetos que fica conhecido como a Tendenza, tá? Então, são arquitetos jovens italianos que se propõem, né, a discutir essas questões sobre uma nova forma de pensar essa arquitetura nesse tempo, nesse momento, né? Uma coisa importante que a gente tem que lembrar e pensar sobre o Rossi também, tá? Que
aqui. O que aconteceu? Bom, que é essa relação com a cidade, tá? Com essa tradição da forma. Com a forma urbana tradicional, tá? Esse aqui é um mapa, eu mostrei, quando a gente discutiu a questão da cidade e a crítica à cidade moderna, a gente viu coisas semelhantes com isso aqui, né? Isso aqui é um mapa de cheios e vazios, tá? Do centro de Roma. E aí, nesse mapa, toda a parte preta, né, é a parte cheia, construída, e os espaços em branco são as ruas, as praças, tá certo? Então, duas coisas interessantes aqui nesse mapa. Essa questão da morfologia, tá? Então, observem, né, a forma tradicional da relação via e quarteirão, né? Isso aqui é um tecido histórico, né? De origem resultado, né, de uma cidade medieval que se sobrepõe à cidade do Império Romano. Então, ficam algumas coisas aqui que são da Antiguidade Clássica. Então, aqui onde está meu mouse, ó, que estou mostrando para vocês, é o Panteão, né? Então, o Panteão Romano está aqui, ele fica, né? Ele é um edifício do Império Romano, e aparecem junto, né, uma série de outras construções, que são construções religiosas, igrejas, que já são da época do período medieval e do Renascimento italiano, e em seguida do Barroco, né? O que o Rossi começa a observar, né? A importância da relação entre arquitetura e tecido urbano, né? E desenho urbano. Então, ele vai falar da importância histórica da tradição desse tecido urbano, tá? Então, que é uma morfologia diferente, né? Vocês lembram da morfologia tradicional, em que os edifícios ficam isolados, né, naquele terreno, né? Enquanto a gente tem aqui, né, então vamos só voltar, Brasília, tá? Lembrem da superquadra de Brasília, para representar essa ideia de morfologia do quarteirão moderno, tá? Que é aquele quarteirão, então, que suprime a ideia de lote. Eu tenho uma grande área vazia, né, livre, que vai receber os edifícios como esculturas e quase elementos pontuais, né? Aqui eu tenho um quarteirão cheio, né, todo preenchido, e que, inclusive, os grandes monumentos, os edifícios importantes, se espremem, né, se colocam dentro desse quarteirão, né? Uma coisa bem interessante desse mapa, esse é um mapa muito específico da cidade de Roma, que chama Mapa Noli, e que ele, observem que os grandes monumentos, os edifícios principais, como por exemplo aqui o Panteão e essas duas igrejas aqui, que eu me esqueci agora quais são elas, que elas ficam em branco, né? Mas por que elas ficam em branco? Porque elas, na verdade, são construções, então elas deveriam estar como o espaço cheio e não como o espaço vazio, né? Mas é que elas são consideradas obras públicas, então monumentos públicos, então o espaço interno deles são pensados como se fossem uma continuidade do espaço público, né? Então o espaço interno desses monumentos seria como uma praça, né? Seria uma área pública coberta, tá? Então por isso que ele tem essa característica. Isso mostra duas coisas do pensamento do Rossi para a gente. A importância da preservação desse traçado histórico. A gente tem que lembrar também que o Rossi tem uma formação de arquitetura,
quando ele está estudando arquitetura, que é por volta dos anos, do final dos anos 40 e durante os anos 50, qual que é esse contexto na Itália? É contexto de pós-guerra, tá? E a Itália teve uma participação ativa na Segunda Guerra Mundial. Então, ela sofreu bombardeios, né? Ela sofreu muito durante a guerra. E começa uma discussão importante nesse período, que é de, então, preservação do patrimônio, preservação da história e a preservação do patrimônio construído que estava sob ameaça, né, em função dessa destruição sofrida pela guerra. Então, se coloca assim, olha, a gente tem um patrimônio rico, que já sofreu, né, com o período de guerras, e que precisa ser preservado. Então, a gente tem que voltar a essa preocupação com a tradição construtiva e com as formas das nossas cidades italianas, né? E aí, uma outra coisa importante que a gente verifica nesse mapa também é como que os monumentos arquitetônicos, ou seja, os edifícios de arquitetura importantes, eles são intrinsecamente relacionados com o tecido urbano, né? Eles fazem parte desse tecido urbano, eles se inserem dentro desse tecido urbano, eles dialogam com esse tecido urbano. Então, o Rossi defende uma relação muito forte entre o respeito à cidade, entre o respeito ao sítio, entre o respeito ao traçado urbano, quando eu coloco um edifício. E que o edifício arquitetônico não se desliga da forma urbana, né? Ele é parte desse desenho urbano como um todo, tá? Então, isso vem, né, é uma questão muito importante no pensamento do Rossi e que vem dessa tradição, então, de influência do Ernesto Nathan Borges, tá? Como eu falei para vocês, o Aldo Rossi se intitula, então, um neorracionalista, né? Ele vai falar de um novo racionalismo na arquitetura. E aí, a princípio, isso parece contraditório. Por quê? Né? Porque a gente fala assim, olha, o Aldo Rossi é um crítico ao movimento moderno. Aí a gente fala assim, não, então vamos... o Aldo Rossi está criticando o movimento moderno e propondo uma coisa nova dentro do pós-modernismo. Vamos voltar ao que era o movimento moderno, porque se ele é crítico ao movimento moderno, ele é contrário ao que o movimento moderno propôs, né? E aí você pega e fala assim, mas o movimento moderno, Isabela, ele era racionalista. Então, como que o Aldo Rossi é contra o movimento moderno, crítico do movimento moderno e continua sendo racionalista? Isso não é um pouco paradoxal, né? Então, em que sentido? Não vai ser paradoxal, porque agora a gente precisa entender o que é o conceito de racionalismo e o que foi o racionalismo no movimento moderno, tá? Porque o racionalismo que o Aldo Rossi está propondo é um pouquinho diferente desse racionalismo moderno, tá? Quando a gente fala de racionalismo no movimento moderno, a gente está falando de funcionalismo. Então, o Rossi, na verdade, é contra o funcionalismo modernista, tá? E não totalmente contra a função, ele não vai ignorar que a arquitetura precisa lidar com a funcionalidade, só que a forma com que a arquitetura vai responder à função é diferente do funcionalismo modernista, tá? Então, vamos tentar entender um pouquinho isso. Alguém ia perguntar, que eu vi um microfone aberto? Vocês têm dúvidas? Não? Tá.
Posso continuar? Pode? Tá. Sim. Bom, então é o seguinte, racionalismo é um conceito amplo, tá? Que deriva, então, da filosofia, né? Principalmente da filosofia de Descartes, que surge no século XV, e que vai falar da importância de todo o conhecimento e de toda uma forma de saber que deriva dos processos racionais e intelectuais, tá? O movimento moderno buscou, então existem uma série de manifestações dessa ideia de razão na arquitetura. E a gente pode remontar essa ideia de razão na arquitetura desde a arquitetura dos gregos e dos romanos, tá? Porque quando os gregos falam da importância de seguir padrões geométricos, proporções matemáticas para a arquitetura, né? Por exemplo, que a beleza deriva do triângulo, do retângulo de ouro, né? Que é uma proporção considerada boa e perfeita, né? Entre duas medidas e que advém da observação da natureza, né? Quando eu falo que o homem vitruviano é um belo homem, né? Porque ele tem medidas proporcionais, o que eu estou fazendo? Um processo racional e intelectual, tá? Eu estou falando que a beleza tem uma razão de ser, né? Que é uma razão matemática e que é derivada da mente humana, né? Da razão humana. Então, existe racionalismo na arquitetura, essa aproximação com a ideia de um saber mais racional na arquitetura desde a Antiguidade Clássica, e que vai passar pelo Renascimento e que vai chegar no Iluminismo também. Quando a gente chega no movimento moderno, essa noção de racionalismo vai sofrer uma modificação. Vai se traduzir, sobretudo, em funcionalismo, tá? Então, a razão moderna buscava que a arquitetura deveria sempre expressar a função, né? Então, a ideia de que a forma era derivada de um raciocínio funcional, né? E que o racionalismo e funcionalismo moderno deveria ser expresso também pela escolha, tanto pelo respeito ao programa muito rígido, funcionalista. Então, a arquitetura tinha que partir da premissa de função, né, de realizar plenamente as funções necessárias daquele programa, aquele edifício. Eu tinha que também escolher os materiais adequados, né? Então, que os materiais modernos expressassem também a racionalidade construtiva, né? A clareza construtiva. Eu me apoio também na ideia de precisão técnica, ou seja, até mesmo as questões construtivas se baseiam numa ideia de funcionalidade, né? Porque a técnica escolhida, né, tem que representar a clareza funcional dos materiais também, tá? Então, o racionalismo moderno se traduziu muito, se restringiu à ideia de funcionalidade, tá? O que o Rossi vai falar? Vai falar assim, olha, o conceito de racionalismo, ele é mais amplo do que só o conceito de funcionalismo. E os arquitetos modernos restringiram muito a noção de racionalidade à questão da funcionalidade, tá? Então, quando eu trabalho com a geometria, com
aqueles próprios princípios compositivos que eu falei para vocês que o Louis Kahn usa, como, por exemplo, a ideia de definir um centro no edifício, de trabalhar com critérios de composição como justaposição, radialidade, tá? Simetria, equilíbrio, proporção, são conceitos racionais também e que estão presentes na história da arquitetura desde a antiguidade clássica, tá? Então, para o Rossi, esses conceitos são importantes, porque eles são parte da tradição arquitetônica e desse conjunto de conhecimentos e normas e regras e leis da arquitetura que fizeram com que a arquitetura se consolidasse como um campo do saber e uma disciplina, tá? Então, quando ele busca essa outra forma de racionalidade na arquitetura moderna, ele vai, ele está resgatando o espírito racionalista, mas um espírito racionalista diferente, então, do mero funcionalismo da arquitetura moderna, tá? Então, aqui, essa imagem, né, que é sempre utilizada, é uma imagem do iluminismo, de um teórico do iluminismo que mostra esse raciocínio racional, pode, esse pensamento racional da arquitetura que busca olhar para a natureza e dar uma forma adequada, né, a um uso e de uma maneira com uma clareza construtiva. Então, esse pensamento de clareza construtiva, de geometria e proporção bela, tudo isso já existia antes, não é exclusivo da arquitetura moderna, só que a arquitetura moderna reduziu esse princípio racionalista ao excesso de funcionalismo, e o Rossi está tentando resgatar a importância da razão numa tradição mais ampla de conhecimentos da disciplina, tá? Então, ele vai falar que a arquitetura, ela é um conjunto de saberes, de normas, né, de regras, de modos de fazer, que, como a gente já comentou, desenvolvem-se no tempo, né, e tem uma intensa relação com a história e com a tradição, né? Então, ele vai buscar entender essa essência dessa arquitetura, essa tradição arquitetônica, esse conjunto de conhecimentos que são históricos na arquitetura, tá? Então, retomando, né, ele vai falar que as formas arquitetônicas elaboram-se no tempo, né, e se tornam um patrimônio da disciplina, e que elas são uma experiência acumulada, né? Então, que quando um indivíduo, um arquiteto, vai fazer uma obra, é importante que ele busque nesse repertório histórico, nessa tradição histórica, né, esse conhecimento, né, essas formas, esses métodos projetivos, tá certo? Que tipo de forma foi adequada a determinado uso, né? Então, é um outro tipo de relação funcional que o Rossi vai estabelecer aqui, uma outra metodologia. O Rossi também vai ser influenciado pela questão linguística, que a gente viu, sobretudo quando a gente falou do Venturi, tá? A ideia de que formas são símbolos, né? E que elas remetem a algum tipo de significados, né? Então, isso aqui, esse slide ele já apareceu lá no Venturi, eu vou passar um pouco mais rápido, né? Então, o que o Rossi fala? Que, olha, que a arquitetura também tem esse repertório formal da arquitetura, ele é simbólico, né? Ele evoca ideias fortes, ele evoca ideias, sentimentos, né? Significados muito mais amplos, né? E que os arquitetos, não só os arquitetos, mas toda a comunidade, né,
que erudita ou que tem conhecimento dessa arquitetura consegue muitas vezes identificar esses significados e fazer essas leituras, tá? Então, ele vai falar que a arquitetura, cada elemento da arquitetura poderia ser entendido como um signo, tá? Como uma palavra, que é um código visual e que tem algum significado, algum sentido, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a imagem para a gente tentar entender melhor. Amanhã eu volto, sexta-feira eu volto nisso com mais calma para vocês também, tá, gente? Então, olha só, ele vai falar assim, olha, se eu pego um cilindro, né, essa forma do cilindro, e coloco ela como uma forma que sustenta outra forma, outra coisa, né? Isso aqui é uma obra do Rossi, tá, gente? É uma fonte numa praça. Então, olha só, quando eu pego um cilindro e coloco ele com uma função de sustentação, normalmente eu lembro desse elemento da coluna, né? E que tem a primeira vez que uma coluna foi usada, ela foi usada na Grécia Antiga, né? Como um pilar, como um elemento de sustentação, né? Então, eu olho um cilindro sustentando alguma coisa, eu vou lembrar de coluna, tá? Quando eu lembro de coluna, eu lembro do seu uso na Grécia Antiga. E toda a arquitetura grega me relembra ao conceito de clássico, né? Então, eu pego a coluna, ela passa a ser um significante da noção de clássico, né? E se eu vou atrás da noção de clássico, né? Clássico está ligado a algo que é universalmente considerado belo, universalmente considerado bom, universalmente considerado ideal, né? Que tem uma ideia de perenidade e eternidade. Por quê? Porque anos e anos se passaram e eu continuo julgando essa arquitetura grega bela, essa arquitetura grega boa, né? Então, assim, anos, culturas diferentes julgam essa arquitetura como um ideal de beleza e construção humana, né? Então, não é à toa que é um ponto turístico importante que pessoas de outras culturas, tão diferentes quanto a cultura ocidental, como uma cultura oriental, né? Vão visitar isso e enxergam beleza nessa arquitetura, né? Então, isso que significa ser clássico, ter essa noção de clássico nesse sentido, né? Então, olha só, o que ele está falando, que a arquitetura comunica também, né? Que esses elementos, eles sempre vão significar alguma outra coisa do que a sua forma, né? Então, ele vai falar da importância simbólica da arquitetura, da importância comunicativa da arquitetura também, tá? Eu vou retomar isso na sexta, que agora já são 8h40, e a gente entra mais profundamente nisso, porque tem outras coisas importantes aqui, tá? Porque assim como uma língua, para a gente se entender, eu tenho que saber o conjunto de regras e de normas dessa língua, né? Dessa fala. Então, a arquitetura para o Rossi vai funcionar como um conjunto de regras, de normas, de princípios que permitem com que a gente compreenda um significado comum para essa arquitetura, tá? E que ela forme um sistema de comunicação. Demorou mais do que eu previa, né? Como sempre, eu fico falando muito aqui, às vezes numa parte. Bom, mas está tudo certo, gente? Queria ter mostrado mais imagens para vocês, acho que ficou um pouco abstrato ainda. Mas na sexta-feira eu já entro nas imagens, acho que vai ficar tudo mais claro um pouco quando a gente entender a obra do Rossi, tá? Tá tudo bem por aqui, por enquanto?
Essa última parte, acho que com as imagens vai ficar mais claro mesmo. Sim, é uma parte mais complicada, porque